Olá pessoal, aqui é o professor Roberval Padovan, da disciplina de Fundamentos do Concreto Armado. Estou postando a aula de hoje dia 3 de abril, né, de determinação e execução, né, do gráfico das forças cortantes em vigas isostáticas. Essa aula vai servir também de subsídio para vocês poderem executar a tarefa postada no Connect, que justifica a aula de hoje, dia 3, que deverá ser entregue no dia 10 de abril, na próxima sexta-feira. Tudo bem? Aqui nesse primeiro slide, nós vemos a união de uma viga coluna. Aqui nós temos uma coluna ou pilar, né, e uma viga, e a ligação que existe entre esses dois elementos, e nessa ligação existe o fenômeno da força cortante, né? Mesmo ele sendo concretado conjuntamente, a carga, quando submetida à viga aqui a uma carga, a tendência dela de descer, cria essa força cortante na ligação entre os dois elementos. Aqui nós temos uma laje, inicialmente uma laje só, quando submetida a um esforço ou a uma força-peso, né, ó, aqui uma carga concentrada, a tendência dessa laje também é criar, exatamente no local onde existe essa força-peso, um esforço cortante também, né, que ocasiona esse desligamento das duas partes aqui, em duas partes. Aqui nós temos outro tipo de ligação, nós temos uma viga de concreto protendido, e sobre essa viga nós temos uma laje de concreto armado. O que liga esses dois elementos é o estribo, né, que é um tipo de ferragem que faz a ligação da laje com a viga. Esse estribo é o que vai ter de vencer a força força cortante, né, que vai ocorrer quando submetida a viga a um esforço. Aqui nós vemos essa viga, a mesma viga aqui do lado, em vista, né, vista frontal. Ela tem um apoio aqui articulado fixo, e quando submetida a uma carga, né, a tendência de escorregamento da laje sobre a viga de concreto protendido, né, deverá ser vencido pelos estribos. Então, para dimensionar a ferragem, os estribos dessa ligação, nós temos de conhecer a força que vai acontecer aqui, que é a força cortante também, né? A tendência da laje de deslizar, escorregar sobre a viga de concreto protendido, e para evitar esse escorregamento, existe os estribos. Esse escorregamento é a força cortante, né? Já aprendemos na aula anterior, nas aulas anteriores, a calcular o momento fletor e a realizar o gráfico. Mas nós hoje vamos aprender a criar um outro diagrama, calcular um outro esforço, que é a força cortante. Para isso, imaginemos aqui uma barra de aço ou uma barra de concreto suportando uma carga de 40 toneladas força. Aleatoriamente foi colocado a força P a 5,20 metros do apoio RA, aqui, da reação de apoio A, né, a 5 metros, 40 toneladas força. Essa carga poderia estar em qualquer posição da viga. Mas nesse exemplo, vamos calcular então as reações de apoio. Para podermos executar o cálculo das forças cortantes, nós precisamos também executar e identificar as reações de apoio. Para isso, está bem fácil aqui, verificamos que o RA mais RB, sentido, né, positivo de baixo para cima, menos 40, sentido negativo de cima para baixo, é igual a zero. Essa é a primeira equação de equilíbrio, né? Então, RA mais RB menos 40 toneladas força é igual a zero. Executando a conta, o 40 passa para o outro lado, RA mais RB, 40 toneladas força, né? A equação da somatória das forças horizontais nem aplicamos aqui no exercício, porque como não temos força horizontal, né, a minha reação horizontal vale zero, né? Vamos então para a terceira condição de equilíbrio, que é a somatória dos momentos em relação ao ponto B é igual a zero. Então apoiamos aqui no ponto B e giramos as forças. A primeira força que nós giramos é o RA com um braço de 7, no sentido horário, positivo. A segunda força
são os 40 toneladas força, aqui, né? Que em relação ao ponto B, gira no sentido anti-horário, por isso é negativa. Então temos aqui RA vezes 7, menos, aqui negativo, 40 vezes 1,80, que é o braço. Tiramos então que o RA vale 10,3 toneladas. Substituindo o RA conhecido no RA mais RB igual a 40, tiramos que o RB é igual a 29,7 toneladas força. Note, vocês aqui podem notar que se essa força P estivesse no centro, o RA seria igual ao RB, 20 toneladas cada reação de apoio. E quanto mais próximo ele vai se encaminhando aqui para o RB, vai aumentando a incidência de carga na reação B. Então, mais próximo de B, vai aumentando o valor de RB. Né? Até quando a força P estiver exatamente em cima de RB, aí nós teremos o quê? O RB valendo 40 toneladas força e o RA 0. Né? Quanto mais ele se aproxima do apoio, maior a carga para esse apoio. Tá bom? Nessa seção A, atua a reação RA, que vale 10,3 toneladas. Já encontramos a reação em A. Vindo da esquerda para a direita, de A para B, só existe essa força, que é paralela à seção transversal da viga e que tende a cortar, cisalhar a viga para cima. Ou seja, além dos esforços de flexão da viga causada pelos momentos, há uma ação de corte, cisalhamento. A primeira força de cisalhamento que nós temos é o cisalhamento RA. Né? Ele vai forçar o pilar para cima, a viga sob efeito da força mais a gravidade aqui, que dá a força-peso, né? Vai forçar para baixo e nós temos o primeiro ponto de cortante. Do ponto A até o ponto C, essa é a única força que existe, ó, somente a reação de apoio em A. Mas chegando em ponto C, tudo muda, pois entra em ação a força P, que é maior que o RA. Né? O RA nós temos 10,3, a força P 40 toneladas força, tá bom? E tende a cortar de cima para baixo, tá bom? Essas 40 toneladas no ponto C. Né? De C para B, né, vale essa diferença. A diferença é P menos o RA. Então, nós temos a partir do ponto C até o ponto B, a diferença de 40 menos 10,3. Graficamente, nós temos, fica bem mais lúcido, né? Graficamente observamos, o primeiro esforço que nós temos é uma reação de apoio de 10,3. Eu tenho a linha da minha viga, né? Da linha para cima, esforços positivos, da linha para baixo, esforços negativos. O 10,3 para cima, positivo. Então veja bem, o RA vai valer esse trecho aqui da linha da viga até em cima, 10,3 toneladas força. Né? E até chegar no ponto C, nós não temos mais nenhum esforço. Né? Até o ponto C aqui, nós não temos mais nenhum esforço. Chegou no ponto C, nós temos 40 toneladas força de esforço, de carga. Né? E quanto vai valer então essa força? Se eu considerar o ponto em cima aqui, ó, né? Primeiro eu cheguei no 10,3, encaminhei, então nesse ponto aqui vale 10,3 também. Se eu tenho 40, eu tenho 40 menos 10,3, que é esse pedacinho aqui, e 29,7, que é a diferença. 40 menos 10,3, eu tenho 29,7. Então, eu vou descer da superfície do 10,3 até lá embaixo, 40. Mas como eu já venci 10,3 aqui, ó, acima da linha da viga, o que sobra para baixo? 29,7. Tudo bem? Mas se você somar da ponta de cima até a ponta de baixo aqui, eu tenho 40. É que na parte de cima eu já estou com 10,3. Então eu venho 10,3, chego aqui, ó, 0, certo? E 29,7 para baixo. Somando os dois esforços dá 40. O importante é entender que o 40 é o valor de onde eu estou, que é aqui em cima, né? Eu tive o 10,3, me encaminhei, estou aqui em cima. Né? E aí eu coloco 40, 10,3 eu chego no 0.
que é a linha da viga. E 29,7 é o valor que falta para inteirar 40. Do ponto C, né, que é onde está a força P, até a minha reação B, eu não tenho mais nenhum outro esforço. Então eu me encaminho, né, sem nenhum outro esforço, na linha do 29,7 toneladas força. Chego no RB e encontro o RB. Quanto vale o RB? 29,7. Aí eu subo 29,7, porque o RB está para cima, ó, e eu estou nessa linha de baixo. Quando cheguei aqui, encontrei o 29,7. Subo 29,7 e chego de novo no zero, né? Não é à toa que fechou o meu quadro, né? Indico positivo da linha da viga para cima, da linha da viga para baixo, negativo, tá bom? Importante entender que o maior esforço que eu tenho cortante nessa viga, depois que eu vejo o gráfico, não é 40 toneladas força. O maior esforço cortante é o que eu tenho no gráfico, 29,7. Tudo bem? É o maior esforço que eu tenho. Apesar de ter 40 toneladas força aqui em cima, eu tenho 10,3 que foi a resultante e 29,7 que foi a outra resultante. Então no gráfico eu analiso qual é a minha maior força cortante, 29,7 toneladas força. É o número do gráfico, tá bom? Não é o número da força, porque a força, peso, ocasiona uma força cortante. E eu estou perguntando, qual é a maior força cortante? 29,7. Aqui um outro exemplo de uma carga distribuída, né? E eu tenho o ponto C que pode estar a qualquer ponto da viga no eixo longitudinal. Então eu tenho 40 kg força por metro, isso é, cada metro eu tenho 40 kg força, né? E vamos colocar esse ponto C em vários locais aqui dessa viga para vocês verem como vai se desenvolvendo a força cortante, o resultado da força cortante. Para tanto, temos de achar também as reações de apoio. Bom, sabemos que o RA, né, mais o RB menos o resultante dessa força aqui de cima, que é 40 vezes o vão. 40 kg força vezes o vão de 7 metros, temos 280 kg força. Então, RA mais RB, de cima para baixo pela convenção, menos 280 é igual a zero. Passando 280 do outro lado da equação, estava negativo desse lado, passou positivo, então eu tenho a equaçãozinha. RA mais RB, 280 kg força. Tá? Se eu tenho essa carga no centro, que quando eu transformo essa carga distribuída numa concentrada, os 280 estão no centro. Se os 280 estão no centro, a divisão dessa carga vai ser igualitária para RA e RB. 140 vale o RA, 140 vale o RB. Quando eu transformei o 40 kg força, né, no centro, distribui igualitariamente nas duas reações de apoio, 140 kg. Né? Então, consideremos agora a força cortante no ponto A. Se eu tiver a força cortante no ponto A, né, eu tenho que o VA vale 140 kg força. Se essa carga estiver no ponto A, o meu VA vale 140 kg força. Agora vamos verificar a força cortante, né, num ponto C distante a uma medida qualquer. Né? Então, X vezes 40. Eu tenho a força cortante, né, nesse ponto aqui, X, que é esse ponto X aqui, vale essa distância, X, vezes 40 kg força por metro. Porque eu pego a distância, né, que eu tenho do ponto C, certo? Até a reação, eu pego a distância e multiplico pelo 40, para saber quanto eu tenho de carga aqui no trechinho. Tudo bem? Então, primeiro exemplo, se vale 1 metro. Então, se X aqui vale 1 metro, quanto vale a minha força cortante no ponto C? Quando X é 1. Então, substitui X por 1. Quanto valeria o C? Bom, o C vale os meus 40 kg força por metro vezes 1. Tá bom? Que é a distância, primeiro exemplo, quando vale 1 metro. 40 vezes 1, né? 40. E o 140 é o meu RA, a minha reação de apoio que eu já descobri. 140 kg força. Né?
Então eu faço 140, que é de cima para baixo positivo, e o trechinho de 1 metro, 1 vezes 40 kg, para baixo. Então 140 menos 40, 100 kg força. E quando vale 2 metros? Bom, agora o X vale 2 metros. Eu vou ter um trecho de 2 metros. Pego o trecho que eu tenho de 2 metros, 2 vezes 40, certo? 80 kg força. Então eu vou ficar com uma força de 80 kg força de cima para baixo e o meu RA que continua. Do C para a esquerda, o que eu tenho de força? Eu tenho o meu RA de 140 para cima, positivo, menos o meu trecho, e o trecho agora é de 2 metros, 2 vezes 4, 8, 80 kg força para baixo. Tudo bem? Então, meu ponto C, eu vou ter 60 kg força. 140 menos 80, 60 kg. Mas para compreender bem, vamos lá então para os 3,5. Vamos colocar o ponto aqui no meio. 3,5, exatamente no meio da viga. Bom, quanto eu tenho da esquerda para a direita, até chegar no ponto C, de carga distribuída? Eu tenho 3,5 metros vezes 40. Tudo bem? Negativo. Mais o RA. Positivo, porque está de baixo para cima. Né? Então, verificando no ponto C, quando ele está no meio da viga aqui, quanto vai dar o resultado? 0. A minha força cortante no meio da viga é 0. Lembrem-se que o meu momento máximo no meio da viga, nas mesmas condições, acontece no meio. E a minha força cortante máxima acontece nas extremidades. No meio, a minha força cortante deu 0. Onde o momento é máximo, a força cortante é 0. Tá bom? Então, para você verificar se você está executando certo quando faz o momento e a força cortante, né? Onde a minha força cortante é 0, onde o momento é o maior momento. Né? Essa também é uma regrinha que a gente vai descobrir executando os próximos gráficos de momento e de força cortante. Então, o meu X agora de 3,5, desloquei o meu ponto C para o meio. Então, o meu X aqui, que é a distância que eu tenho do A até o ponto C, passou a ser 3,5, um meio. Então, vamos fazer de novo. Ó. O que eu tenho de força à esquerda? Tenho o RA. O que eu tenho a próxima força? Eu tenho um trecho de carga distribuída, que é de 40 kg força por metro, vezes quanto eu tenho de distância. Nesse caso, 3,5. Tudo bem? Então, 140 positivo, menos 40 vezes 3,5, 0. Né? E 5 metros? Bom, mais ou menos aqui, ó. Transfiro o meu C para cá. Quanto vai dar? Mesma coisa. O que eu tenho de forças à esquerda que vão ocasionar a minha força cortante? Eu tenho o meu RA, 140, que é a minha reação de apoio nessa extremidade, menos o trecho que eu tenho de viga, 40 vezes 5. Tudo bem? Que eu estou agora com o exemplo de 5 metros. E chego em menos 60 kg força. Observe que agora o número deu negativo, isso é, vai estar abaixo da minha linha da viga. Né? E quando eu estou no RB, né, exatamente em 7 metros, o que acontece? Que eu tenho de esforços à esquerda que ocasionam a minha força cortante. A primeira é o RA, 140, que é a minha reação de apoio, menos todo o trecho, 40 vezes 7, tá bom? 140 menos 40 vezes 7, menos 140, tá bom? Lembre-se que o sinal negativo é porque a força está de cima para baixo, tudo bem? E o vão nesse exemplo é de 7 metros, 40 vezes 7, menos 140. Traçando o gráfico, vocês percebam, ó, 140 é o primeiro ponto que eu tenho da viga quando o meu VA está com braço 0, eu só tenho o RA, tudo bem? A distância é 0, então meu RA vale 140, tudo bem? Não tenho mais nada, somente tenho o RA. Ó, professor, mas aqui no momento, meu momento no ponto RA era 0. Ótimo, porque você multiplicava pelo braço. Aqui você está pegando somente a força. Não tem multiplicação por braço. Nós estamos fazendo somente as forças verticais. Né? O momento é a força vezes o braço. Agora nós estamos calculando a força cortante. E a força cortante são somente as forças verticais. Tudo bem? Então, força vertical no ponto A. Eu tenho somente o RA.
Por isso que o meu VA vale 140. Está aqui, ó, 140 positivo. Né? Se vocês distribuírem em 1 metro, você vai ter 100, a 2 metros 60, no meio da viga 0, e aí vem para baixo menos 60 e menos 140, que é o que acontece. 140, tá bom? No meio da viga 0 e depois 140 negativo. E aí você traça a linha, você tem como a força cortante se distribui em cada ponto da viga. Né? Minha força cortante máxima que eu tenho é nas duas extremidades, no ponto A e no ponto B. Tá bom? Conclusão. Para vigas simplesmente apoiadas, a condição pior máxima de cisalhamento aumenta quando a força cortante se aproxima do apoio. Então as forças cortantes serão máximas sempre nos apoios. Né? Teoria? Claro que não. Pegue um pão, por exemplo, se você pegar um pão desses tipo bengala, coloque entre 2 apoios, você vai perceber que é muito mais fácil cortar próximo ao apoio do que no centro. Tudo bem? Então, relembrando, o momento máximo de uma viga sempre se dá, né, biapoiada no centro, né? E a minha força cortante máxima nos apoios. Tá bom? Nas laterais, nos apoios. Para os momentos que queres maiores momentos fletores, coloque a viga simplesmente apoiada, a carga no meio, tá bom? E nunca perto dos apoios. Para a força cortante, coloque a força perto dos apoios. Né? Se você quer causar grandes forças cortantes, coloque a carga sempre próximo ao apoio. Se você quer causar grandes momentos, coloque a carga no centro do vão. Né? No caso de uma estrutura onde a força circula livremente, por exemplo, numa ponte, onde nós temos uma ponte com um caminhão, então vamos imaginar que essa baguete aqui seja uma ponte. Se o caminhão está aqui em cima, próximo ao apoio aqui, a maior força que existe é o de cisalhamento. Quando ele vem aqui para o meio, a maior força que eu tenho é o momento, e o cisalhamento vai ser 0. Quando o caminhão vai se aproximando do outro pilar, a força de cisalhamento vai aumentando, o momento vai diminuindo, tá bom? E a máxima força de cisalhamento é quando ele está aqui em cima do outro apoio, tá bom? É o máximo quando ele está em cima. E o mínimo, que é o momento aqui dá 0. Tudo bem? Vamos fazer um exercício juntos, né? Passo a passo. Aqui uma viga biapoiada, de um lado um vínculo articulado fixo, do outro um vínculo articulado móvel. Né? Temos 3 cargas concentradas. Esse primeiro exercício é com carga concentrada, depois mais adiante faremos um com carga distribuída. Tá? Então a primeira coisa que nós temos de calcular são as reações de apoio. Vamos lá, já estamos craque em calcular a reação de apoio. O que eu tenho de reações de apoio? Como esse é fixo, eu tenho 2 reações, o RHA e o RVA. Do outro lado, como ele é móvel, eu tenho somente uma reação de apoio. Tudo bem? RVB. Segundo passo é a aplicação das 3 equações de equilíbrio. A primeira equação, somatória das forças horizontais, igual a 0. Não temos ações, né? Não teremos reação. RHA vale 0. A segunda equação é a soma dos esforços verticais. O que nós temos? Temos positivo o RVA mais o RVB, menos 50, menos 30, menos 90. Lembrando sempre da convenção. De baixo para cima, positivo. De cima para baixo, negativo. Momento girando no sentido horário, positivo. Girando no sentido anti-horário, negativo. Então, executando a continha, RVA mais RVB, menos 50, menos 30, menos 90, temos que o RVA mais RVB é igual a 170 kN. Guardamos essa equaçãozinha e vamos aplicar a terceira equação de equilíbrio, que é a somatória dos momentos no ponto A é igual a 0. Então, seguramos no ponto A. Ah, por que no A, professor? Porque aqui é onde está o vínculo articulado fixo. Temos 2 incógnitas, né? Muitas vezes o RHA existe, então a gente vai segurar no ponto onde existe o maior número de incógnitas. Não é o nosso caso dessa equação, que não temos forças horizontais. Mas mesmo assim, vamos nos acostumando sempre a apoiar no ponto fixo. Seguramos em relação ao ponto A e giramos as forças.
A primeira força 50, com braço de 4, sentido horário positivo. A segunda força 30, tá bom? Sentido horário, em relação ao ponto A, de 8 metros. A terceira força, 90 kN, né? Positivo, com braço de 11 metros, girando no sentido horário. E a quarta força é uma reação de apoio, RVB, com esse braço todo aqui de 13 metros. Apoiando aqui, gira no sentido anti-horário, olha só. A setinha está aqui, ó. Ela vira no sentido anti-horário, tá bom? Negativo. Então, RVB vezes 13, negativo, tudo isso é igual a zero, né? Fazendo a continha, aqui, eu tenho 1430 igual a RVB vezes 13, tá bom? Eu tenho que o meu RVB é 110 kN. Tá? Substituindo na equaçãozinha que eu tenho aqui em cima, RVA mais RVB é 170, substituo o RVB que eu já encontrei aqui, põe aqui, 110, né? RVA é igual ao 170 menos 110, tá? Positivo, passou para cá, negativo, 170 menos 110, 60 kN. Bom, já temos as duas reações de apoio. Ótimo. Né? Vamos então para o cálculo das forças cortantes. Esse é o exercício de hoje, tá bom? Para calcular a cortante, desenhamos aqui as nossas reações de apoio, o RH 0, o RVA 60 kN e o RVB 110 kN. Aí sim, vamos agora, partindo da esquerda, vamos ver qual é o valor das nossas forças cortantes. No ponto A, quanto vale a minha força cortante? O que eu tenho de força no ponto A? 60 kN. Tudo bem? Vertical, de cima para baixo, positiva. Tudo bem? 60 kN para cima. O que eu tenho de força, sempre da esquerda para a direita, no meu ponto C? Bom, eu tenho, a partir observando a partir do ponto C aqui, o que eu tenho de força a partir da esquerda? Eu tenho os 60 para cima e os 50 para baixo. Tudo bem? No ponto C. Lembre-se bem que não é momento aqui. Agora é força cortante. Então eu somo o que eu tenho aqui no ponto C de esforço, que me causa força cortante. A extremidade na esquerda de 60 para cima, positivo, e os 50 para baixo. Bem aqui no ponto C. Eu não tenho 50 aqui? Está o 50. Tudo bem? Não confunda com o momento. No ponto C, 60 menos 50, 10 kN. No ponto D, o que eu tenho de forças à minha esquerda do ponto D? A primeira é o 60 para cima, a segunda é o 50 para baixo, e bem no ponto D aqui eu tenho também os 30 para baixo. Tudo bem? 60 menos 50 menos 30, menos 20. Tudo bem? Qual é o próximo ponto? É o ponto E. Então, no ponto E, o que eu tenho de forças? Os 60 à esquerda, os 60 para cima, os 50 para baixo, os 30 também para baixo e os 90 bem em cima do ponto E. Conta o 90? Conta, porque ele está bem em cima do E. Tudo bem? Ele está aqui atuando no E. Fazendo essas continhas, eu tenho menos 110 kN. E no ponto B, o que eu tenho de forças aqui? Eu tenho a primeira lá na extremidade esquerda 60, 50, 30, 90, tá bom? Essas de cima para baixo negativas. E eu tenho no último, no pontinho B, também o RVB. Né? E de baixo para cima positivo. Então ele está aqui, ó, positivo. Né? O 60 também positivo, porque está de baixo para cima. Os outros estão todos de cima para baixo. Aí o 110 de baixo para cima. Fazendo a conta, deu zero. Tá bom? Então vocês verificam que nesse ponto B eu tenho 0 kN de força cortante. Vamos então agora traçar o gráfico das minhas forças cortantes. Bem facinho também realizar esse gráfico. Primeiro a gente desenha a viga, né, ó, com todos os esforços, com as reações de apoio e desce nos pontos que você encontrou. Ah, eu posso achar outros pontos aqui? Pode, tá bom? Tendo a distância, é só você ver o que você teria a partir do ponto que você escolher. Então, mas nós escolhemos os pontos A, C, D, E e B, tá? Mas, então vamos lá, traçamos uma linha
no ponto A, que é o ponto que eu calculei, o ponto C que eu calculei, o ponto D, o ponto E e o ponto B. Traçamos as linhas, colocamos a linha principal que corresponde à viga, que é essa linha azul, corresponde à nossa viga, né? E lançamos aqui os esforços. A partir da viga, o que eu tenho de força para cima, que eu encontrei ali fazendo as continhas, mas dá também para fazer direto. Veja bem, dá para você desenhar o gráfico sem precisar voltar no exemplo anterior, no cálculo anterior aqui, ó. Dá para fazer até sem fazer essas continhas. Para os céticos, as pessoas que querem verificar mesmo, você faz a continha. Mas pelo gráfico já dá para fazer também, ó. O que eu tenho de força a partir da viga? 60. Ótimo. Sobe 60 kN. Eu fiz uma graduação, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tudo bem? Subimos aqui até os 60. O que eu tenho de força do ponto A até o ponto C? Nenhuma mais. Até eu chegar no C, nenhuma. Tudo bem? 60. Chego aqui no ponto C. O que eu tenho de força bem em cima do C? 50. Cheguei no 60. Eu não tenho 50? 10, 20, 30, 40, 50. Parei. Tudo bem? Que é a conta que eu fiz ali atrás. Né? Eu fiz o quê? 50, né? Menos o 60 positivo, menos 50. Dá 10. Então eu tenho aqui 10 kN. Mas graficamente dá para fazer também. Ó. 60 menos 50, 10. Tudo bem? Aí estou no 10. Até chegar no ponto D, eu tenho alguma outra força? Não, venho com o meu 10 aqui, ó. Cheguei no 10. Na hora que eu cheguei aqui com 10 também, no ponto D, quem eu encontrei? 30. Ótimo, estou aqui, nessa extremidade aqui. Eu não desço 30? Desço. 10, 20, 30. Enquanto eu cheguei? Menos 20, olha, 10, 20 negativo. Tá bom? Pode fazer com continha, como o professor mostrou. Mas para a gente, arquiteto, que tem facilidade de visualizar bem as coisas, principalmente gráficos, fica bem fácil. Estou no 10, desci 30. Né? Estou no 10 positivo, desci 30. 10, cheguei no 0, 20, 30. Tá bom? Esse valor é 30, mas eu cheguei no menos 20. Do ponto D até o ponto E, eu tenho alguma força? Não. Me encaminho até chegar no ponto E. Tá bom? Cheguei no ponto E, tem força? Tem, e é bastante, 90 kN. Então vamos colocar a partir do ponto aqui, que eu já estou, né, no ponto menos 20, no ponto E, me encaminho com essa força 90 kN para baixo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Cheguei no 110. Tudo bem? Porque 90 descendo a partir do menos 20. Tá bom? Então, eu desço os 90. Né? Ótimo. Cheguei em menos 110. Do E até o B, tem alguma outra força? Não tem nenhuma outra força. Né? Então, eu me encaminho até chegar no próximo ponto. E aqui eu encontro quem? Encontro o RVB. Quanto vale o RVB? 110. Tudo bem? E o RVB está para cima. 110 para cima. Estou no menos 110 aqui embaixo. Quando ele fala, olha, sobe 110, eu subo 110 e chego no 0. Tudo bem? Fechei o gráfico. Então, ele é bem facinho de fazer. A maneira melhor de fixar o exercício é praticando. Então, o professor vai postar essa tarefa. Né? Vocês pratiquem, alterando, faz a tarefa e me posta até o dia 10, que vai valer essa presença. Mas para praticar o exercício, você pode fazer o quê? Você pode mudar aqui as distâncias, pode mudar aqui o valor das forças e você vai ter gráficos diferentes. Você pode colocar, diminuir a quantidade de forças, aumentar a quantidade de forças para verificar como o gráfico vai se desenvolvendo. Né? Sempre usando a metodologia da somatória das forças. Tá bom? Pratiquem em casa. Né? E estou postando também um link o fórum de dúvidas para vocês. Então, tem dúvida? Pergunta lá no fórum. Professor, de onde surgiu tal número? Né? Na aula, como estou com dificuldade em tal ponto? Né? Mas para fixação do modo de executar, praticando. Né? Tem que praticar na sua casa, né? Reveja o slide, né? E procure fazer vários exercícios, várias simulações,
e verifique. Na verdade, você sempre vai acabar fechando o gráfico aqui no zero. Não fechou, alguma coisa aconteceu no desenvolvimento da somatória dos seus esforços. Tá bom? Fico com Deus e um abraço do professor.